Então, para a gente iniciar, para falar sobre como aproveitar a relevância das redes sociais para alavancar a sua estratégia de e-grocery, ele que está há mais de 3 anos atuando no Facebook e em 2020 assumiu a liderança das indústrias de varejo, alimentar e moda. Ele é bacharel em desenho industrial pela PUC Rio de Janeiro, tem pós-graduação em marketing com extensão em gestão de negócios e atuação em grandes players como Globo, Microsoft e Terra. Convidamos André Gilkovitz, do Facebook. Bom dia, André, bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Samuel. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, cara. Que alegria ter você aqui. Vou te deixar aí totalmente à vontade. Esse é o nosso primeiro conteúdo convidado, tá bom? Por favor, fica à vontade e conta pra gente aí bastante coisa boa, que eu sei que vocês têm muita informação importante para trazer hoje. Obrigado. Boa. Obrigado, Daniel. Obrigado, Samuel. Primeiro, queria agradecer aqui a oportunidade de participar desse evento. Uma honra abrir esse evento com essa agenda tão bacana. E como você fez uma bela introdução aí comentando dos desafios da nossa indústria, principalmente aí durante esse período de pandemia, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui como aproveitar a relevância das redes sociais para alavancar a nossa indústria, né, o varejo alimentar. E como vocês comentaram na introdução, né, a pandemia acelerou a transformação digital, e o digital passou a ser essencial para todas as indústrias, né? 3/4 dos consumidores usaram pelo menos uma plataforma digital para comprar pela primeira vez desde o início da pandemia e 49% desses consumidores fizeram uma compra online de itens que normalmente compravam nas lojas físicas, que é o nosso caso aqui com o varejo alimentar. E o mobile, ele passou a ser mais essencial ainda para todas as indústrias, né? 53% das compras online dos brasileiros são realizadas via mobile. Ou seja, essa pandemia, né, que acelerou a transformação digital, também acelerou a revolução do mobile. O que significa isso, né? Antes na nossa indústria, aquela jornada de compra super linear, onde você gerava, né, um reconhecimento de marca numa campanha, por exemplo, genérica numa televisão, depois você direcionava ele até a sua loja, onde você tinha um tabloide, onde ele descobria ofertas, produtos, até ele, de fato, realizar a compra. O que essa revolução do mobile nos trouxe, né? Ela transformou essa jornada um pouco mais complexa, então ele olha um anúncio de oferta no celular, ele acessa um programa um app do programa de fidelidade no seu celular, pesquisa receita, conteúdo no Instagram, compartilha isso com amigos no WhatsApp e, enfim, ele vai definir aí qual que é a forma, qual que é o canal que ele vai realizar a compra, seja na loja, seja no site ou, por exemplo, num app. E com isso, o cenário dos supermercados ele mudou para sempre. Ele trouxe novos clientes, trouxe novos comportamentos e também novas oportunidades, novas formas de nos relacionarmos com esse consumidor. Então, esses novos clientes, ele continua ainda sendo price-driven, né? Ele continua tomando a decisão dele a partir de preço, principalmente, mas a conveniência cada vez mais vem aumentando aí como fator decisivo na hora da decisão de compra. Hoje ele tem mais liberdade, ele tem mais escolhas, né? Hoje, se você entrar em qualquer loja de aplicativos e procurar por aplicativos da nossa categoria, você vai ver a infinidade de possibilidades hoje que você tem de escolha desse consumidor. E isso também traz com ele novos comportamentos, né? Ele tem uma expectativa hoje muito de que essa comunicação, né, todo o contato que a gente tenha com esse consumidor, ele já seja um contato personalizado, né? Ele, independente da geração, ele já tem expectativa de que a gente se relacione com ele já sabendo do que ele precisa. Então, antes, aquela comunicação de massa, onde você tinha uma comunicação genérica para toda a audiência, todo tipo de consumidor, nesse novo momento, ele espera que esse contato com ele seja feito de forma personalizada. E é isso que acontece, por exemplo, nas redes sociais. Hoje, qualquer um aqui da nossa audiência, se ele abrir o celular dele, entrar no Facebook, o feed de notícias, né, o timeline, né, o conteúdo, ele é completamente próprio a você, a partir do seu comportamento, a partir do que você consome, a partir dos seus amigos, a partir do que você curte e comenta, ele tem essa personalização em relação a conteúdo também. Então, como que, nesse novo momento, as redes sociais podem alavancar as suas estratégias nesse novo mundo? Bom, a gente está falando aqui, só para dar uma introdução, 140 milhões de pessoas acessam a plataforma do Facebook Azul, né, aquele Facebook tradicional, mensalmente via mobile.
né? Estamos falando aqui da revolução mobile, e 140 milhões acessam mensalmente essa plataforma e 100 milhões acessam diariamente essa plataforma. E eles acessam essas plataformas do Facebook para se atualizar de notícias, participar de grupos, por exemplo, no Facebook Azul, ou no Instagram, eles têm aí a possibilidade nós temos aí a possibilidade de gerar descobertas, gerar a inspiração, principalmente com estímulo visual, né? Uma plataforma bastante visual, interessante para gerar essa descoberta, e também o WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta originalmente que a gente falava com família e com amigos e que na pandemia explodiu. Então, hoje, os negócios, o WhatsApp ele faz parte da jornada desse consumidor. O consumidor ele também já está acostumado a falar, se relacionar com negócios também através do WhatsApp. Então, como que nesse momento e com essas plataformas a gente consegue, né, o Facebook com as suas plataformas consegue alavancar os seus negócios, fazer com que seus negócios cresçam? Aqui no item 1, a gente fala um pouquinho de como o Facebook entende das pessoas, né? Todas as nossas plataformas, a pessoa está logada, ou seja, ela tem os dados declarados, demográficos, ela está logada independente do device, seja no desktop, seja no tablet, seja em 2 celulares que você possa vir a ter. Então, você está todo conectado, logado, e você exerce ali uma série de ações que determinam seu lifestyle, seu estilo de vida. Depois, o número 2, temos os varejistas, vocês que de fato entendem o que o consumidor precisa, o que ele gosta de consumir, entendem de negócios, e através dessa junção desses dois ecossistemas, tanto do que o Facebook sabe das pessoas, como que vocês sabem do que eles querem consumir, quando a gente junta esses dois mundos, a gente consegue entrar ali no item 3, que é fazer com que a tecnologia ajude essas informações serem trocadas para que facilite e torne mais relevante a comunicação com o nosso consumidor. Indo ali para o ponto 4, onde com essa personalização, essa relevância, essa conveniência que essa troca de dados vai exercer, vai fazer com que o consumidor possa realizar uma compra de forma mais conveniente, com menor fricção, seja num website, seja num app, ou até mesmo direcionando para a loja física. Continuando nesse ecossistema, no item 5 ali, a gente vai utilizar dessa informação que já foi realizada ali, dessa compra que já foi realizada, para encontrar outras pessoas que também têm interesse por aquele produto, que também têm interesse por aquele serviço, fazendo com que esse ecossistema fique relevante tanto para o consumidor quanto para o varejista. Mas, enfim, né, essa é a parte conceitual de como que a gente pode, o Facebook e as redes sociais podem ajudar a alavancar os seus negócios, né, tudo de forma automatizável e escalável, mas quais são as soluções que a gente tem disponíveis hoje? Pensando em e-commerce primeiro. A gente tem uma série de desafios em e-commerce, seja a aquisição de novos clientes, aumento de recorrência, aumento da lealdade. Eu trouxe aqui, né, dado o momento de pandemia e a entrada de novos consumidores né, fazendo compras online, e aí também a entrada do e-grocery muito forte aí durante a pandemia, trouxe três princípios, para a aquisição de clientes. Então, o que eu havia comentado sobre personalização, merchandising visual e valor. Personalização, então, como que a gente consegue gerar essa personalização que eu havia comentado no início da apresentação? Hoje você pode, varejista, conectar o seu produto, o seu inventário ao Facebook e fazer com que esse inventário seu ele seja ofertado de forma dinâmica aos consumidores. Então, você vai conectar um produto que é relevante a essas pessoas, independente de onde ela esteja na jornada de compra. Seja um consumidor ainda que não visitou o seu site, o seu app, ou seja um consumidor que já visitou e faz algum tempo que não visite, ou que ele começou a fazer uma compra no seu e-commerce, mas ainda não finalizou, você consegue de forma automática, dinâmica, falar com esse consumidor de forma relevante, independente de onde ele está na jornada de compra. Obviamente, né, o que eu havia comentado anteriormente é um formato bastante focado em performance e venda, mas a gente também tem outros formatos que trabalham com bastante estímulo visual e isso é super importante no momento de descoberta, no momento de aquisição desse novo usuário. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de formatos que a gente tem dentro das nossas plataformas, um que é o coleção, onde você tem uma imagem maior em cima, onde você pode ser um pouco mais sedutor em relação a essa questão de imagem, e embaixo você traz aí toda a sua prateleira, portfólio de produtos. E à direita, o Stories, que é um formato, inclusive, que é muito utilizado, principalmente pelos brasileiros, e com o som ligado, então utilize do fato dele trabalhar com toda a
a tela do seu celular para trabalhar bem essa imagem, utilize o som como um a mais aí nesse caso para que você estimule a descoberta de um produto, de uma oferta, ou faça ele, por exemplo, instalar o seu app. E também, obviamente, né, estamos aqui falando de aquisição de clientes, então como que a gente faz essa aquisição de forma rentável e de forma valorosa também para esse consumidor? Você pode, inclusive, utilizar clientes que já fazem parte da sua base de clientes, seja offline, seja online, para que essa base de clientes que você já conhece o hábito de compra dela, ajude a encontrar outros clientes de forma relevante. Então, você vai encontrar pessoas que têm comportamentos similares aos que são seus clientes já, para você ofertar, trazer ofertas que gerem valor a essa audiência, fazendo com que ele passe a ser o seu cliente recorrente. Uma outra solução, e essa chave para os dias de hoje, é app. Hoje o usuário de app, a gente sabe que ele é mais frequente, ele é mais valioso, né? Ele, em média, passa 2 horas e meia por dia acessando aplicativos, e ele, comparado a outros canais, tem uma taxa até de 2 vezes mais, né? Tem uma taxa de conversão maior até 2 vezes do que outros canais. E esse é um cliente... E esse é um cliente né, que já instalou o aplicativo o aplicativo do varejista no seu celular, e obviamente ele deve ser tratado de uma forma especial. Ele é mais valioso, ele tem um ticket médio maior, ele tem uma recorrência maior, então ele espera também que ele tenha um tratamento diferenciado. Então 67% das pessoas que baixaram o aplicativo em seu celular, eles esperam ter algum desconto, alguma oferta especial quando eles acessam esse aplicativo. Isso é uma estratégia bastante interessante para você criar recorrência de visita ao site do seu app, trazendo aí uma oferta especial por dia, ou até criando uma agenda de ofertas na qual você incentiva esse consumidor a visitar o seu app. E, falando um pouquinho de Facebook, a gente tem uma série de soluções que ajudam você, desde o momento de captar esse cliente, ou seja, a gente pode ajudar aqui no primeiro exemplo, trazendo uma oferta, trazendo um formato que ajude ele a instalar o seu app, através de algum estímulo, ou até mesmo usar o seu portfólio de produtos, o seu estoque, o seu inventário, para ofertar esses produtos de forma dinâmica, como eu havia comentado no início da apresentação. Então, você trazer produtos que sejam relevantes para aquela audiência, e ao clicar nesse produto, nesse anúncio, você é direcionado para a instalação do app, você instala o app, e é super importante que, inclusive, você direcione essa audiência para o produto em questão, para você diminuir a fricção nessa jornada. Mas, de fato, você vai efetuar a venda e vai fazer com que ele instale o seu aplicativo. E também temos soluções aqui para que você possa reengajar essa audiência. Então, você tem aí artifícios como push, né, notificação de pushes em app, mas nem sempre tem uma taxa de abertura e uma efetividade tão boa. Então, a gente consegue trabalhar uma régua de comunicação, inclusive para pessoas que já têm o seu app instalado, e trazer isso para dentro do Facebook, onde ele tem uma grande frequência de acessos para fazer com que ele reengaje, com que ele recompre com você novamente também. Tá? Uma outra solução é a folheteria 2.0, né, o famoso tabloide, que a gente tem tão tradicionalmente na nossa indústria. Aqui eu apresento para vocês o Digital Circle, que é o nosso folheto, né, a folheteria 2.0. Ele, basicamente, consegue trazer exatamente a experiência de um tabloide físico, ou seja, trazer aquela infinidade de ofertas na mão daquele consumidor dentro da loja, porque exatamente né, o consumidor dentro da loja ele está com o celular na mão. Ele pode trazer também uma personalização, então, diferente do tabloide que tem um pool de oferta genérico, aqui a gente consegue utilizar todo o diferencial do digital, que é trazer essa personalização, ou seja, para cada consumidor você vai ter um catálogo, né, um folheto 2.0 personalizado a partir do comportamento que ele tem. Você pode fazer isso tudo de forma automatizável, ou seja, isso vai estar linkado com o seu estoque, isso vai estar linkado com a atualização de preços, e também pode estar geolocalizado, ou seja, você vai também gerar uma visitação daquele produto, né? A partir do estímulo de um produto, você vai gerar a visitação na loja que está mais próxima ou até no seu e-commerce para fazer aquela compra. Então, aqui eu trago um exemplo da Lidl, que faz já esse formato com a gente há bastante tempo. Vocês
Vocês veem aí que ele começa com um anúncio, com uma imagem mexendo, então bastante atrativo, e depois que você clica, você tem a experiência, exatamente a experiência de um folheto físico, aqui com inventário infinito, né? A gente não tem limitação de inventário, e aí com toda a customização e personalização que a gente gostaria de ter, que é a expectativa do consumidor. Então, você pode dividir em sessões, você pode direcionar para a loja física mais próximo, então você consegue ter essa personalização em massa. WhatsApp é uma outra solução que está presente hoje em todas as indústrias, então faz parte já da jornada de compra de todas as indústrias. E o que a gente pode trazer aqui de WhatsApp? Né? WhatsApp, o consumidor hoje ele está entendendo que é uma forma nova, é um novo canal de contato com com o varejista. E aqui você tem um hub de possibilidades. Você pode falar sobre o programa de fidelidade, você pode trabalhar os seus folhetos, você pode fazer status de pedido, você pode trabalhar QR Code de loja física, promoção, pode ser também, obviamente, o Customer Experience. E aqui eu trago um exemplo bacana do Carrefour, com a Karina. Então, aqui à esquerda a gente tem o anúncio do Carrefour, onde ele vai direcionar para o WhatsApp. Então, estou aqui navegando no Facebook, fui impactado pelo formato do Carrefour. Ele automaticamente, quando eu clico, ele me abre o WhatsApp, já com uma mensagem pré-preenchida, e a partir do momento que eu envio, né, essa mensagem, eu, consumidor, envio essa mensagem para o Carrefour passa a ter 24 horas para poder interagir com esse consumidor sem nenhum custo. Então, aqui no caso, a Karina, eu falei que eu queria ver as ofertas, a Karina me falou toda a parte de regionalização, geolocalização, eu fui afinando aí qual supermercado eu queria visitar, por exemplo, e em função disso, ela vai me oferta o tabloide, seja num PDF ou seja numa experiência física, ou pode também me direcionar para o e-commerce, e-grocery, para que essa compra seja feita de forma ainda mais conveniente por ali. Então, como eu havia comentado, alguns exemplos de casos que já estão sendo utilizados hoje no mercado, então isso para e-commerce é fundamental, a gente ter o tracking do pedido, isso traz uma recorrência maior, inclusive, de compra, né? Você saber exatamente qual o status do pedido, todo esse engajamento no relacionamento com o cliente, no atendimento ao cliente no pós-compra é fundamental para a gente torná-lo mais leal e mais recorrente. A gente pode, aí, como o McDonald's fez, trabalhar com cuponagem também dentro desse ecossistema, como o Big tem feito aí, assim como o Carrefour, de também se relacionar com o cliente via WhatsApp para que ele possa pedir, por exemplo, a folheteria, entre outras funções, né, outras possibilidades que a gente tem aqui dentro do WhatsApp. Aqui eu trago, né, eu separei essas 4 principais soluções aqui que estão bastante conectadas com os nossos desafios atuais, né, pós-pandemia, mas também queria citar outras 2 soluções aqui que eu não vou entrar no detalhe, que é também as possibilidades que a gente tem de potencializar todo o conhecimento que você tem na loja física e para o online também. Então, a gente consegue, por exemplo, o varejista consegue fazer o upload das informações de vendas que ele fez na loja física para o digital e o e-commerce utilizar essas informações para ser mais relevante, inclusive, na personalização, e também a gente consegue, via Facebook, também mensurar o impacto que a gente teve no digital para fazer a visitação na loja física. Então, dá para a gente fazer, dá para ter essa troca entre os canais. E falando um pouquinho de futuro, eu trago 2 tendências aqui para vocês, uma que já está, inclusive, presente nos Estados Unidos, eu não sei se todo mundo sabe, mas o checkout via Instagram nos Estados Unidos ele já está disponível, e o que é esperado, então, para a gente aqui, né? Cada vez mais o Facebook vem avançando nos produtos para tornar a jornada do consumidor com a menor fricção possível. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo que eu trago aqui, a pessoa está navegando, né, no Instagram, ela se interessa por um produto, clica, avalia exatamente ali qual que é o tamanho, aqui no caso da roupa, né, qual o tamanho que ele precisa, que ele gostaria de selecionar, e com 3 cliques ele faz a compra. Então, essa é a tendência que em breve teremos aqui no Brasil, de rapidamente conseguir gerar uma experiência bacana para o consumidor de compra e, obviamente, tornando isso mais fácil, a gente vai aumentar o número de compras também para vocês varejistas. Uma outra
tendência, né? Muito se fala de AR e VR. Eu trouxe um exemplo aqui de imóveis que acho que é bem simples de ter o entendimento da categoria, e aí fica uma provocação de como a gente pode utilizar essa tecnologia também no varejo alimentar. Mas basicamente aqui nesse exemplo da Target, a gente está com aqueles anúncios dinâmicos que eu havia comentado lá no início da apresentação sobre e-commerce, né? Então são anúncios ofertas que fazem sentido para aquele consumidor. Ao clicar, ele é direcionado a abrir a sua câmera para que ele encaixe dentro da sua casa, né? E possa ver como ficaria aquela poltrona que ele selecionou na sua casa. Então fica aqui um pouco da minha provocação em como a gente consegue utilizar essa tecnologia aí na nossa indústria, tá? Bom, é isso. Eu dei uma bela resumida em relação à quantidade de soluções que a gente tem aqui no Facebook. Eu queria convidar quem teve interesse e quer saber mais a acessar o facebook.com/business. Esse é o site onde a gente tem todas as informações que eu apresentei aqui para vocês, mais cases. Nesse site você consegue, inclusive, acessar por categoria. Então, tem uma categoria de varejo alimentar, onde você consegue ver todas as soluções que a gente tem presente, cases, e também tem sessões ali bastante didáticas para ajudar na implementação de todo esse ecossistema digital. Certo? É isso, muito obrigado. André, cara, que legal. Abrimos com chave de ouro aí, muito bacana os dados que você trouxe para a gente. A gente tem aqui algumas perguntas, vou aproveitar esses minutinhos que a gente tem aqui para você contribuir com a gente, tá bom? A primeira pergunta é, quais as principais tendências que você tem visto na categoria e como que o Facebook pode ajudar, então, essas empresas e pessoas? Boa pergunta. Algumas das soluções aqui, elas já estão bastante, né, que eu apresentei, elas estão bastante citadas a algumas das tendências que eu vou citar agora, né? A gente, como você comentou na introdução, a gente teve uma aceleração muito forte, inclusive no varejo alimentar de digitalização. Da parte do consumidor isso também aconteceu, então a gente chegou a ter quase, ou mais até de 10 milhões de novos consumidores online, o que eu tenho visto como tendência em geral, tá? Que muitos dos consumidores da loja física, que eram fiéis à loja física, quando eles estão indo para o digital, eles estão sendo menos fiéis, né? Você tem uma gama de possibilidades maior. Então, uma das tendências que eu trago aqui é a questão de aquisição de novos consumidores, porque mesmo o consumidor que antes era leal à loja física, agora no digital, forçado a ir para o digital muitas vezes, ele está testando novas marcas, tá? Então, essa é uma das grandes tendências, a aquisição desses novos consumidores. Uma outra grande tendência é o que a gente chama de shopper marketing. Então, a gente viu, principalmente no segundo trimestre, a indústria vindo muito forte, investindo aí para poder, inclusive, no nosso caso aqui no Facebook, a gente tem uma solução chamada shopper marketing, né, que é uma solução de collaborative ads, ou seja, a indústria entra com investimento para gerar venda do produto dela no varejo físico, e tudo isso compartilhado com o varejo. Então o Facebook tem essa solução. Acho que a gente teve um probleminha com a transmissão do André. Probleminhas técnicos. Normal, cara. A gente agora, com esses eventos online, a gente está cada dia mais acostumado com esse tipo de coisa. Nossa audiência também fica tranquilo. Obrigado aí pela primeira resposta. Eu tenho uma segunda pergunta aqui. Tá? Quais os principais desafios que a categoria tem enfrentado e como o Facebook pode ser um aliado nesse momento? Boa. Acho que, novamente, vocês na introdução comentaram, né, do varejo alimentar, né, se é a última onda ou era a bola da vez, né, na transformação digital. Então, o que eu vejo hoje em termos de categoria, tá, o primeiro desafio de todos é ter essa presença digital bem feita, né? Então, de fato, você ter o site, o app e ter todas as ferramentas para se conectar aos outros players digitais e poder, por exemplo, cumprir com essa expectativa do cliente de personalização em massa. Então, trazendo isso para o Facebook, o que seria isso, né? Hoje, quando você tem um site, quando você tem um app, existem ferramentas que a gente chama de sinais, falando na parte técnica, o Pixel e o SDK, por exemplo, para um app, isso precisa estar instalado no seu website, no seu app, para poder conversar com as plataformas do Facebook, e essas soluções que eu mencionei para vocês, de personalização em massa, por exemplo, poder ser entregue de forma relevante para o consumidor. Então, acho que esse é um dos desafios, essa presença
digital, nessa presença digital, com essa integração de dados, e acho que num segundo momento o desafio seria como a gente mensurar e atribuir o papel de cada um dos canais, seja a loja física, seja cada um dos canais digitais que você vai estar envolvido, e saber o papel dentro da jornada do consumidor, né, e atribuir de fato valor a cada um desses canais de forma correta. Tá? Vejo esses dois principais desafios aqui para o varejo alimentar. O André, o pessoal prestou atenção aqui na tua palestra para um dado que você falou a respeito dos aplicativos, né? 2 vezes mais conversão, ticket maior, a recompra aumenta. Boa. E aí veio uma questão que é quais incentivos, né, você recomenda que as empresas então deem para esse perfil consumidor? Boa. Bom, tem um fator interessante no Brasil que é a alta taxa de desinstalação dos aplicativos, tá? Então, de fato, muitas vezes a pessoa instala e grande parte da população, às vezes, tem um device que não tem tanta memória e aí, depois de fazer a compra, desinstala. Uhum. Então, é super importante a gente trabalhar de forma sustentável a estratégia de aplicativo, ou seja, trabalhar com incentivos para que ele mantenha o seu aplicativo instalado. Eu vejo diversos varejistas trabalhando com ofertas especiais diárias somente para aplicativo. Então, toda segunda-feira ou toda terça-feira tem uma categoria que é ofertada e essa oferta só acontece via aplicativo. Isso vai criando uma recorrência na audiência, né, uma consciência na audiência de que ela deve todo dia acessar o seu aplicativo. Acho super importante a UX do aplicativo estar bem construída para que essa experiência seja fluida, né? Então, é muito importante, principalmente na primeira compra, da primeira até a quarta compra, você ter uma experiência bastante fluida para que isso vire um hábito recorrente e aí a pessoa já volte de forma orgânica ao seu aplicativo a fazer essa compra. Então, pensando em relação a incentivos ou diferenciais que eu gostaria, diferenciais ou pontos que a gente possa desenvolver em aplicativos, ter uma UX bastante fluida para melhorar essa experiência sem fricção e tornar o acesso a esse aplicativo rentável para o consumidor, ou seja, ele ter alguma questão especial pelo fato dele ter aquele aplicativo, seja uma oferta, seja uma questão relacionada ao seu programa de fidelidade, que ali vai ser exclusivo para quem tem o app. Pô, André, com a quantidade de perguntas que a gente está recebendo aqui, acho que a gente ia ficar a manhã inteira, meu amigo, mas uma pena a gente não tem esse tempo. Então, mais uma vez, em nome de toda a equipe do E-Commerce Brasil e também da nossa audiência, queria agradecer pela sua participação, meu amigo. Obrigado.